Mais, Rainan, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Ricardo. Bom dia você de casa mais uma vez. E aí, tá animado para hoje? Tem jogo do Bahia de noite, né, contra o Retrô. Bahia venceu o primeiro jogo por 3-2 e hoje não pode perder por nenhum placar, né? A vantagem podia ter sido construída muito mais folgada no primeiro jogo contra um time, repito, um time que vem muito mal, que vem em crise, que tá na vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão, mas o Bahia venceu apenas por 3-2. E a tendência é que o Rogério Ceni repita o time mesclado, o time reserva, porque ele acredita que pode dar conta de um time como o Retrô. Só que talvez ele precise ali colocar os titulares no segundo tempo, né? 5 titulares no segundo tempo, como fez no jogo passado, se o jogo complicar. Eu falo que a tendência é essa, Camila e Ricardo, porque foi o que ele fez no jogo contra o Paysandu, na ida e na volta. Venceu por um placar magro também na ida, só por 1-0. E na volta conseguiu golear o Paysandu com o mesmo time, né? Reserva. Na Sul-Americana não foi tão bem assim, porque o adversário é mais qualificado, o América de Cali, empate por 0-0 aqui e derrota lá fora por 2-0. E agora, na Copa do Brasil, mais uma vez ele pega um adversário menos qualificado, coloca um time reserva e agora na volta a tendência, né, a gente não pode cravar nada, mas a tendência é que o Rogério Ceni poupe a maioria dos titulares. Mas é um jogo importantíssimo que o Bahia pode colocar quase 5 milhões de reais na conta, é muita grana e o torcedor, se o Bahia for eliminado, vai colocar uma pressão muito grande para cima do Rogério Ceni. Então, abre o olho, Ceni. Vamos ver como é que o Bahia se preparou para esse jogo de hoje. Será apenas o segundo jogo da história entre Bahia e Retrô. Mas hoje à noite, essa segunda partida vale muito. Em disputa, a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto entre as equipes, o Bahia venceu por 3-2 na Fonte Nova. Mas o tricolor acabou vaiado pela galera, por não ter definido logo o confronto, diante de um adversário que está na Série C. Temos que entrar lá agora de maneira diferente, com a postura melhor, buscando o resultado desde o início, não sofrer gols e conseguir trazer essa classificação. Esse é o nosso objetivo e é assim que a gente vai para lá. Ao Bahia, um empate no tempo normal já garante a vaga na próxima fase. Só que um tropeço por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Quem avançar de fase embolsa quase 5 milhões de reais como premiação. E antes de seguir viagem para Pernambuco, na última atividade, o Bahia treinou uma equipe mesclada. Ou seja, considerando o que rolou na cidade tricolor, o Bahia iria com uma equipe alternativa sem colocar em ação todos os principais jogadores. Gestão de elenco, dosagem da equipe, pensando no brasileiro, já que o tricolor não quer deixar o G4 da Série A, o que não significa ignorar a Copa do Brasil, até porque um resultado ruim não cairia bem. O Bahia é um clube que todos os jogos enche o estádio dentro de casa, então a gente entende que vai ter essa cobrança, a gente veio para cá sabendo disso, o clube deposita em nós bastante confiança, então parte de nós também fazer o nosso dever. Palavras do Gilberto, lateral direito do Bahia, que ganhou a titularidade depois que o Santiari se machucou, né? Eles brigam aí por essa posição agora, só que o Gilberto tá na frente porque tá com mais ritmo de jogo e tá mandando bem. Falando nisso, o Gilberto é um cara que tem números bons quando se trata de mata-mata. Com ele em campo, o Bahia nunca foi eliminado, nunca perdeu. Então, pode ser um fator interessante para o jogo de hoje à noite, já que o Gilberto deu entrevista ontem, né? Pra gente que é do meio do esporte, a gente sabe. Quem é escalado para entrevista coletiva diante do jogo, normalmente está escalado para o jogo, vai ser o titular da partida. Mas, claro que o Arias tem toda a capacidade de ser colocado como titular também no jogo de hoje à noite contra o Retrô, em que o Bahia vacilou. Olha aí o vacilo do Ronaldo. Isso aí marcou muito, né? A partir desse momento em que era 20 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Bahia e o Ronaldo comete essa falha, a atmosfera da Fonte Nova virou. Porque a insatisfação da torcida com o desempenho dos goleiros, e eu coloco no plural mesmo, porque o Marcos Felipe, Danilo Fernandes, e aí o Ronaldo comete essa falha que não foi a primeira, pegou um pouco o torcedor, né? Começou a vaiar o Ronaldo, começou a vaiar o Iago Borducci. E aí o Bahia não se encontrou mais, não por conta da torcida, tá? Não tô colocando a culpa na torcida, não. Tô colocando a culpa justamente no erro e na falta de concentração dos jogadores do Bahia que sentiram o abalo dessa jogada aí do Ronaldo. Eu penso da seguinte forma nessa jogada aí. O Ronaldo foi meio displicente, né? Parecia que ele sentia que o jogo já estava resolvido. Fizemos 2-0 muito fácil. É um time que está lá na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E aí, meio que eu acho que o time do Bahia achou que o jogo estava ganho. E por isso que caiu tanto o rendimento, né? Quando entram os titulares, para quem não lembra, os titulares entraram no segundo tempo, foram 6 substituições. Porque teve esse jogador aí que tomou a bolada do Ronaldo e fez o gol, ele teve uma concussão, ele teve que ser substituído. E com isso, o time adversário ganha
uma substituição extra e o próprio time ganha uma substituição extra. Então o Bahia fez 6 mudanças no jogo, 6 titulares entraram, só assim que o Bahia voltou para o jogo, fez o terceiro gol, mas tomou o 3-2. E esse é o placar que o Bahia vai ter que trabalhar no jogo de hoje. Mas, gente, vamos combinar, né? O Bahia é muito superior ao time do Retrô e mesmo com um time mesclado, um time reserva, tá bom? Então, confiança aí pro torcedor do Bahia. Dentro do Globo Esporte a gente fala mais sobre isso, tá bom? Então é isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse. O Bahia que vai enfrentar aí o Retrô pela Copa do Brasil hoje, fora de casa, né? Na arena aí de Pernambuco. O Bahia que ganhou o primeiro jogo de 3-2. Naquele jogo, né, onde o time vinha jogando bem, vinha um resultado bom, porém deixou o time aí do Retrô, né, encostar aí com essa falha aí que a gente viu aí, né, do goleiro Ronaldo. Onde a torcida, né, ficou, né, nervosa, ficou com raiva, por conta que o time, né, poderia ter vencido com um placar elástico. Aí sim, hoje, né, o time poderia, né, entrar em campo com algo em reserva, né, e fazer um jogo mais, né, tranquilo. Aí, mas deu no que deu, né, naquela partida. E hoje o time do Bahia, espero que o Rogério Ceni não invente mais uma vez, né, entre com força máxima, porque a gente percebeu que quando o time entra com time reserva, o time misto, misturado, o time não consegue vencer as partidas, ainda mais partida eliminatória, né? E hoje a gente acredita que, né, esse time aí do Bahia, entrando fora de casa com reserva, não é a melhor opção. A gente deu para ver no jogo passado aí, foi preciso botar alguns titulares para que o time pudesse, né, vencer a partida. Vinha vencendo bem, porém o time relaxou e a gente sabe o que aconteceu. E hoje, né, eu acredito que o time aí do Bahia possa vir com força máxima e, né, Rogério Ceni não invente mais uma vez, coloque os titulares. Sei que o foco também é o brasileiro, né, porém Copa do Brasil é um campeonato gigantesco, é um campeonato de muita visibilidade, dá muito dinheiro e é um campeonato ótimo, né, para as pretensões aí do Bahia também. Já imaginou? Bahia campeão de uma Copa do Brasil aí, dá vaga para, né, Libertadores e etc. Então é isso aí, torcedor. Comente aí a sua opinião. O que você acha aí da partida aí de hoje aí, do Bahia contra o Retrô? Quem você, né? Qual seria o seu time aí ideal aí para o jogo aí de hoje? Você colocaria os titulares, entrava com força máxima ou deixava ali, né, o time mesclado aí, poupando jogadores, né? Pensando também no Campeonato Brasileiro. Deixa aí a sua opinião aí nos comentários, ok?